Bom dia! Para quem não me conhece, meu nome é Mônica e bem-vindo para mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje vamos falar sobre Zaqueu, uma passagem linda que está em Lucas, capítulo 19, versículo dos 5 ao 10. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo-os todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. A passagem de Zaqueu é uma passagem muito linda. Zaqueu, ele era um publicano, um colhedor de impostos, muito rico. Um publicano, no período de Jesus, eram pessoas odiadas, eles eram cobradores de impostos. E eles não eram justos. Eles colhiam os impostos para Roma, mas também acrescentavam para eles. Então, todos os povos não gostavam, odiavam eles. E tinham eles como pecadores. Zaqueu ouviu falar de Jesus e ficou curioso para conhecê-lo, ouviu seus milagres, ouviu a ressurreição de Lázaro, ouviu as curas que Jesus fazia, ouviu as pregações de Jesus nos templos, mas ele não o conhecia, mas ele soube que Jesus ia passar por ali. E correu, subiu numa árvore, porque ele era pequeno, e a multidão, ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão. E então ele correu, subiu numa árvore. Falou, quando Jesus passar, eu vou ver. E Jesus passou. E parou debaixo dessa árvore em que Zaqueu estava. E olhou para cima. E falou, Zaqueu, desce, que hoje eu vou pousar na sua casa. E ele, com júbilo, com alegria, desceu. Mas Jesus me viu. E Jesus foi pousar na casa dele. Apesar das murmurações das pessoas em volta, falou: esse é um homem pecador, porque os judeus não se misturavam, o povo santo não mistura com pecador. Mas Jesus veio buscar aqueles que haviam se perdido. Jesus veio buscar as ovelhas perdidas de Israel. E ele foi para a casa de Zaqueu. E a presença de Jesus mudou tudo na vida de Zaqueu. Só a presença de Jesus trouxe o arrependimento. A presença de Jesus trouxe salvação, trouxe alegria, trouxe amor, misericórdia. Porque nós vimos aqui com a fala de Zaqueu. Jesus não chegou pregando. Falou, Zaqueu, você precisa se arrepender. Zaqueu, você precisa devolver o que você roubou. Não, só a presença de Jesus fez toda a diferença na vida de Zaqueu. E falou, Senhor, eu vou devolver tudo, vender o que eu tenho e dar metade aos pobres. E aqueles que eu defraudei, eu vou dar quadruplicado. Porque ele já estava com o coração derramado, ele sentiu o amor do Senhor, porque o Senhor, a presença do Senhor fez diferença na vida dele. E o Senhor falou, hoje chegou a salvação para essa casa, porque isso foi o fruto do arrependimento. E o Senhor não despreza um coração contrito, arrependido. Amados, Jesus te diz hoje que quer pousar em sua casa. Não resista. Não resista. Jesus está à porta e bate.
Você indo para a igreja, mas ainda não levantou a mão para o Senhor. Ouve as palavras, ouve pregação pela internet, pelo rádio, mas ainda não assumiu: Senhor, entra na minha casa. Porque não se acha digno, porque ainda gosta de estar no pecado, porque ainda gosta da sua bebida alcoólica, talvez seja usuário dependente químico. O Senhor não se importa com o que você faz. Ele só fala: abre a porta para mim, porque eu quero pousar em tua casa. Levante a mão, porque quem muda é a presença de Jesus. Quem transforma é a presença de Jesus que transforma o pecador. Não é você. Só venha como está. Você que não tem força, você que não se acha digno. Fale só assim: Jesus, entra no meu coração. E ele vai entrar. Entra na minha vida, entra na minha casa e ele vai transformar tudo, porque a presença do Senhor Jesus é transformadora, renovadora. E ele vai trazer salvação para a tua vida. Ele vai trazer libertação. Quando você menos espera, tudo aquilo que você gostava, que você pensa que afastava-se de Deus, não vai ter mais importância na sua vida. Vai ser tão pequeno pela alegria, pela paz, porque onde o Senhor está, nada fica igual. Onde o Senhor está a luz, onde o Senhor está a paz, onde o Senhor está a refrigério, a alegria, toda tempestade vai embora, toda confusão é dissipada. Onde tem Jesus, a salvação, a mudança de vida. E Jesus vai trazer quando você menos esperar. Só abre teu coração, só abre a sua boca, só levante a sua mão para Jesus, que Ele vai segurar a sua mão. Porque eu sei, Ele sabe que você não tem força. Ele é aquele que vai resgatar a ovelha perdida e traga nos braços e vai te trazer. Só fale: Senhor, me socorre. Senhor, entra no meu coração, que Ele não vai te desprezar. Ele está à porta, só abra. Amados, eu vou orar por você agora e você vai ter força, o Senhor vai te dar força para você abrir essa porta, para você levantar a mão para Jesus, para você dizer sim para Jesus. Pai amado, estou agora, Pai, diante de Ti, para clamar por esta pessoa, Senhor, que está diante de Ti também e não tem forças, Pai, para abrir a porta, não tem forças para clamar o Teu nome, Senhor, porque não se acha digno, porque está enlaçado no pecado. Mas, Senhor, o Senhor não se importa, a Tua palavra diz aqui que o Senhor não se importa. Só abra a porta, dê forças para ele abrir a porta, dê forças para ele clamar o teu nome, porque tu não despreza o coração contrito, e aquele que abre a porta, tu entra, Senhor, e faz a diferença, e muda a história, Pai. Muda a história de quem está nos ouvindo agora, como tu mudaste a história de Zaqueu, Senhor Jesus. É o que eu te peço, Pai, neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados, como Zaqueu, abra tua casa para o Senhor Jesus, que Ele vai mudar tudo. Abra tua casa que Ele vai te renovar e transformar a tua vida. E se você gostou dessa mensagem, se ela tocou no seu coração, comenta embaixo. Diga um amém, escreve um amém, compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir esta mensagem. Toca o sininho, segue e receba diariamente mensagens do céu para o teu coração. Tenha um bom dia e fica com Deus.